Bom, pessoal, uma alegria muito grande nessa nossa parceria com a Universidade Privada Del Norte de Lima, no Peru, junto com a Universidade Potiguar, a qual nós fazemos parte, esse projeto de aula espelho, do qual nós iremos desenvolver e mostrar um pouco para vocês da economia brasileira, bem como nós iremos receber aí da Universidade de Lima, no Peru, como funciona a economia do seu país. E gradativamente nós iremos estar mostrando aos nossos alunos essa relação que existe Brasil e Peru de forma econômica. E claro, uma parceria minha, professor Itamar, bem como do professor Jesus, que compõe a Universidade Privada Del Norte de Lima, no Peru, da disciplina e do curso de Economia. Hoje, para vocês, irei relatar um pouco do dinamismo, como funciona a economia brasileira, os seus aspectos, o seu território, as grandes potencialidades e, claro, a relação Brasil e Peru frente às diversas situações que existem em todo o mundo. Por isso, a nossa aula principal de hoje é para mostrarmos como funciona a economia do Brasil e, claro, lá na frente, iremos mostrar como esses mecanismos eles são utilizados para que o dia a dia econômico brasileiro possa funcionar de maneira satisfatória e de benefício a toda a população do nosso país. Quando nós falamos de economia brasileira, nós estamos falando ligado diretamente a toda a extensão territorial do nosso país. O Brasil ele tem um leque gigantesco de extensão territorial, onde ele é subdividido por 5 grandes regiões, tá? O Brasil é desenvolvido tanto na região norte, a região do centro-oeste, a região sul do Brasil e a região sudoeste. E especificamente aqui, nós estamos relacionando a região nordeste, que é onde nós estamos situados. Nós estamos situados nessa região, mais precisamente no estado do Rio Grande do Norte. Então, por ter uma extensa expansão territorial, o nosso país ele consegue ter uma economia bem sólida, voltado à matéria-prima de insumos, onde nós somos detentores de boa parte dos produtos aqui comercializados. A nossa produção ela já é caseira. Nós temos como principais produtos exportados uma diversas e dinâmicas ações envolvendo no nosso país, mas eu trouxe aqui para vocês alguns desses produtos onde o ferro, o aço e a soja, eles têm um fomento muito importante na economia do nosso país, bem como exporta os automóveis, cana-de-açúcar e somos muito forte no quesito café. Então, na exportação, o produto café, ele chama muito a nossa atenção no sentido em que o Brasil ele se torna também uma referência. Mas mais que o café, um dos grandes produtores que nós somos é a questão da extração que nós temos aqui do petróleo. Então nós temos diversas refinarias onde o petróleo ele é desenvolvido para outros países, ao qual recebe a nossa matéria-prima por sermos uma área de extensão gigantesca. Então alguns estados do nosso país eles conseguem fazer a produção e a extração. Com isso há um desenvolvimento maior na economia local frente a esse produto que é tão comercializado no nosso país e principalmente existe uma importância gigantesca. Temos os produtos que são importados, esses sim merecem uma atenção redobrada no sentido de que há uma situação de dependência do nosso país frente a alguns produtos para que a gente também possa comercializar e agregar aqueles que a gente já trabalha no nosso dia a dia, aqueles em que o país é forte por ter uma extensão territorial e, claro, que a gente desenvolve a nossa matéria-prima baseado em algumas outras situações, como, por exemplo, somos fortes nos produtos importados com medicamentos, o gás natural, os motores para avião e também peças de carros. Isso aqui são só exemplos, porque o Brasil ele também importa outros diversos produtos e também serviços a fim de fomentar cada vez mais a nossa economia e poder aquecer ela de maneira gradativa. Temos aqui uma situação bem interessante que envolve outros países que compõem o eixo territorial
e que fazem exatamente dimensões e parte do elo do Brasil. São os países como a Argentina, Uruguai e Paraguai, que formam o bloco econômico, denominado o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Além desse bloco econômico, o Brasil também integra a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é um órgão bem trabalhado e vinculado frente às questões econômicas, para que a gente possa se manter equilibrado frente às tomadas de decisões que são feitas não só no Brasil, mas também feitas no mundo e principalmente na relação dos países que fazem fronteira com o nosso. Se o país ele faz fronteira com outros países, há uma necessidade economicamente de se manterem com acordos firmados a fim de que esses tratados eles sirvam para ambos os países uma relação comercial. Cada região brasileira apresenta algumas atividades econômicas, a qual ela detém um poder muito forte de comercialização, cada uma de forma específica, pois cada uma dentro do seu território tem algo que fomenta melhor e desenvolve cada vez mais. Então nós temos aqui, nessa área aqui, a região norte, onde a economia ela é baseada principalmente no extravismo vegetal de produtos como madeira, látex, o açaí e a castanha, e a atividade de mineração também é muito forte na região, principalmente na extração do ferro, cobre e ouro. Merece destaque a Zona Franca de Manaus, e quem não conhece, a Zona Franca de Manaus, quem não conhece a Mata Atlântica que existe no eixo que compõe a nossa região norte e que ela é muito rica e muito forte, voltada a essa parte de tudo que nós estamos fazendo e nós estamos falando da Zona Franca de Manaus. É interessante ressaltar o poder que essa região tem frente a outros países e, claro, o dinamismo da extensão territorial, que é importante e relevante para essa região. Nós já temos aqui a região centro-oeste, ela está aqui desenhada por 3 estados. A economia gira em torno da agropecuária, ou seja, a questão da plantação da soja, milho e outros, e também a pecuária bovina e indústrias, tá? É um estado central e necessariamente nesses estados centrais na região oeste está situado Brasília, que é a capital do Brasil. Então há um equilíbrio muito forte em torno da agropecuária, da pecuária bovina e de indústrias que são localizadas nessa região. Nós temos também a região sudoeste, uma região muito forte economicamente, pois existem cidades em que o comércio ele é trabalhado de uma maneira excessiva e economicamente ele representa um equilíbrio muito forte. Ela apresenta um destaque dentro do Parque Industrial do Brasil, abriga maiores montadoras e siderúrgicas do Brasil. Os serviços e o comércio são bem sofisticados e diversificados, além de representarem a principal atividade econômica da região. Ou seja, muito do que se passa no comércio do Brasil e de forma econômica passa pela região sudoeste, que é uma das regiões mais ricas e maiores que existem no nosso Brasil, em termos de situação econômica e de envolvimento de empresas situadas nessa região. Empresas tanto brasileiras como empresas internacionais de outros países. Temos também a região sul, está aqui embaixo, dentro do nosso mapa, a região sul. A maior parte das riquezas provém do setor de serviços. O ramo industrial é representado principalmente pelos setores metalúrgico, automobilístico, têxtil e alimentício. E a agropecuária é bem forte nessa região. A região sul se destaca também pelo frio e pelo atrativo turístico dessa região. Por fim, dentro das regiões, nós temos a nossa região, que é o Nordeste, onde a Universidade de Potiguar ela está instalada aqui no estado do Rio Grande do Norte. Região Nordeste, a economia é bem diversificada, o turismo aqui é muito forte, há uma grande presença de indústrias, agronegócios e exportação de petróleo. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola de toda a região. Por falar em Nordeste, a gente especifica um pouco na nossa região o estado do Rio Grande do Norte, que é onde nossa universidade ela está localizada dentro da rede Laureate, tá?
Então, na região do Rio Grande do Norte, dentro do Nordeste do nosso país, o algodão ele vai ser o principal produto agrícola. Em seguida, o feijão e o milho, bem como a mandioca. No Brasil, o Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor de caju e ainda produz o melão, abacaxi, cana-de-açúcar, entre outros. A principal indústria do estado é a têxtil, mas também se destaca a produção de cerâmica. A extração mineral alcança grande importância na economia do estado, onde o sal predomina nos municípios de Macau, Mossoró e Areia Branca. Somos o maior produtor nacional de tungstênio, a xelita, explorando na região da cidade de Currais Novos e destilado a exploração de demais produtos. E a pesca é a fonte de renda para uma boa parte da população potiguar, principalmente a lagosta e o camarão. Por fim, o turismo e as belezas das praias chamam a atenção e há um atrativo a mais e aquecedor da economia local. Se perceberem, a região territorial do nosso Brasil, ela é extensa e diversificada, o que torna o nosso país economicamente viável. Não há como falar do Brasil sem citar a importância do território para fomentar a economia desse país. Temos um órgão regulador, que é aquele que essencialmente ele tem que existir para tornar o nosso Brasil economicamente equilibrado, que é o que nós chamamos de Banco Central do Brasil. O que é isso? E o que ele faz na nossa economia e qual a sua representatividade no modelo econômico brasileiro? O Banco Central, é o responsável pelo controle da inflação do país. De cara, já imaginamos grandiosamente a sua importância frente às tomadas de decisões no país. Ele atua para regular a quantidade de moeda na economia que permita a estabilidade de preços. Suas atividades também incluem a preocupação com a estabilidade financeira, por isso o Banco Central regula, supervisiona as instituições financeiras. Somos um país que temos algumas instituições financeiras e que há um fomento muito grande em cima delas e que isso é relevante para o nosso país. A missão do Banco Central é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, trazer uma gestão financeira em que permita a viabilidade dos negócios frente a uma taxa de juros menor, frente a um equilíbrio da inflação do nosso país, é de responsabilidade do Banco Central, que chega no nosso país efetivamente como um regulador das situações econômicas que transcorrem nele. Além disso, conduz ainda as políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, a regulação e da supervisão do sistema financeiro nacional, a administração do sistema de pagamento e os serviços do meio circulante. Ou seja, todas as transações financeiras que ocorrem no Brasil dependem da atuação do Banco Central, que também é um órgão regulador de todas as instituições financeiras instaladas no nosso país. Temos aqui uma questão importante para traçar com vocês, o que nós chamamos de taxa Selic. Gente, a taxa Selic ela é importante e há uma responsabilidade muito grande nela, pois ela é quem baseia a taxa de juros importada dentro do Brasil. Ela é um instrumento utilizado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle. Então, eu tenho ela para ela ter um meio de equilíbrio entre aquilo que está sendo aplicado e aquilo que está sendo viável para o mercado. Então, necessariamente, vai haver um ponto de equilíbrio importante e que a taxa Selic será essencial para o andamento das políticas econômicas brasileiras. Temos mais, se os juros ele cai muito, a população tem mais acesso ao crédito e assim pode consumir mais. Esse aumento da demanda pode pressionar os preços, caso a indústria não esteja preparada para atender a um consumidor maior. É a situação da oferta e demanda. Muito dessa situação de oferta e demanda no nosso país
depende da taxa Selic. Se o crédito está disponível no mercado, a população ela tem o acesso, mas a indústria e o comércio não disponibiliza para que o mercado possa usufruir em situações econômicas, claro que a taxa Selic ela vai ser influente nessas situações, porque vai haver a procura, mas não vai haver a demanda suficiente para que as pessoas possam comercializar determinados produtos. Por outro lado, se os juros sobem, a autoridade monetária inibe o consumo e investimento, que ficam mais caros. A economia desacelera e evita-se que os preços subam, ou seja, que haja uma inflação. É isso que a taxa Selic ela serve, para que ela venha manter o quê? Um equilíbrio financeiro frente às tomadas de decisões, a fim de que o Brasil ele não passe por situações em que eu esteja pagando a mais da nossa realidade. Coisa que a taxa Selic ela tenta manter esse equilíbrio para que eu não pague demais, mas também não deixe de pagar e tributar para o nosso país. Temos outra situação, gente, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é calculado aqui no nosso Brasil. Ele mede muitas situações que ocorrem frente à nossa economia. Vamos conhecer como funcionam os métodos para medir a atividade econômica do Brasil. Primeiro vamos descobrir o que é o PIB. É uma medida de valor dos bens e serviços que o país produz num período na agropecuária, indústria e serviços. Tem mais um sentido. O objetivo do PIB é medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Quanto mais a gente consegue produzir um produto, mais, consequentemente, nós estamos consumindo, investindo e vendendo. Isso vai acontecer na agricultura, na indústria e na prestação de serviço. Temos também uma situação importante, que é o que nós calculamos junto ao PIB, a renda per capita, que é aquela dividida por pessoas dentro da nossa população. Então nós temos o seguinte, o Produto Interno Bruto, que é o PIB por per capita, ou seja, por pessoa, mede quanto do total produzido cabe a cada brasileiro se todos tivessem partes iguais. Então nós temos, quanto maior o PIB por pessoa, está aqui, aumenta a qualidade de vida e o acesso aos serviços, seja em viagem, em alimentação, em transporte ou em saúde. Então a renda per capita ela vai pegar tudo que nós temos, medir o quanto do que é produzido e o quanto que é desenvolvido por cada pessoa dentro do nosso país. Temos algumas restrições. O PIB por per capita não é um dado definitivo, porém um país com maior PIB per capita tende a ter maior índice de desenvolvimento humano, que é o nosso IDH, que mede exatamente a situação em que nós estamos trabalhando com o PIB e com a renda per capita. O PIB não leva em conta a distribuição de renda desigual. Em alguns são muitos ricos e outros extremamente pobres. Ele não irá avaliar essa circunstância. Mas aí nós iremos aprender o quê? Quem entra na conta do PIB? Vamos lá. Primeiro, bens e produtos finais. São aqueles vendidos ao consumidor final. Ele vai do pão ao carro que o consumidor está comprando. Os serviços, ele varia sobre os prestados e remunerados, e aí ele vai do banco às empregadas domésticas. Os investimentos, que são os gastos que as empresas fazem para aumentar a produção no futuro, e nós temos os gastos do governo, ou seja, tudo que for gasto para atender a população, do salário dos professores, a compra de armas para o exército, faz parte da conta que compõe o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país. O que não entra na conta são os bens intermediários, aqueles usados para produzir outros bens. Temos também serviços que não são remunerados, como, por exemplo, o trabalho da dona de casa. Nós temos os bens já existentes, ou seja, a venda de uma casa já construída ou de um carro usado, por exemplo, não vai entrar na conta, porque lá quando a casa foi construída ou quando o carro foi fabricado, ele já foi contabilizado no Produto Interno Bruto dentro da nossa comercialização. As atividades informais e ilegais, como o trabalho sem carteira assinada e o tráfico de drogas, que é grande no nosso país,
E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona, por exemplo, o PIB dentro da conta do pãozinho, que é o pão de todo dia, de todo brasileiro. Então vamos lá, nós temos o primeiro item aqui. O fazendeiro, ele irá produzir o trigo e vende a 10 centavos para o moinho, o trigo do milho. O segundo item da conta do pãozinho é o seguinte: o moinho fabrica a farinha e vende a 30 centavos para a padaria. E por fim, a padaria faz o pão e vende a 50 centavos para o consumidor final, ou seja, o bem final. Na conta entra apenas o quê? Os 50 centavos. Não irá entrar os 10 centavos lá da matéria-prima, de como foi feito para entrar a farinha, que da farinha foi fabricada o pão. Ou seja, a conta do pãozinho, ela é essencial para entendermos como o produto interno bruto vai funcionar. O fazendeiro que produz o trigo, o moinho que fabrica, a farinha e a padaria que faz o pão. Um sempre dependendo do outro. O que vai entrar na conta vai ser o quê? O bem final. Como ele é calculado? Vamos lá. Primeiro, a riqueza. Soma de tudo que é produzido. Nós iremos somar os resultados da indústria, resultado da agropecuária e também o resultado da prestação de serviços. Depois, nós iremos identificar a demanda, soma de tudo que é comprado, consumido no Brasil. Consumo das famílias é importante, o consumo do governo é importante e o investimento do governo com as exportações. É a demanda, soma de tudo que é comprado. O terceiro item, nós iremos identificar a renda. Como é que funciona isso? Soma de todas as remunerações. Iremos identificar salário, juros, aluguel e lucros que são o quê? Distribuídos. Então nós temos 3 itens importantes para calcular o PIB: riqueza, demanda e renda. Tudo isso somado, os 3 calcularam, devem chegar ao mesmo resultado. E aí eu componho o PIB. De onde vêm os dados para que eu possa fomentar isso? Nós temos um órgão fiscalizador e que ele está atento a todas as estimativas que são criadas pelo governo no nosso país, que é o IBGE, O IBGE primeiro usa os dados já existentes de outras pesquisas, como levantamentos sobre a indústria, comércio e agropecuária. Na hora que ele está levantando os dados, o IBGE constrói formulários para que as pessoas possam responder, tanto as pessoas físicas como as empresas, pessoas jurídicas. E aí eles criam o quê? Estimativas. Em caso de número não informado, o IBGE faz uma estimativa levando em conta períodos anteriores. Então faz uma análise bem tradicional dessas situações. Depois, os dados eles são coletados para checar, e chegam aos recolhidos na pesquisa pelo próprio Instituto e em seguida eles irão fazer o cálculo, Com todos os dados em mãos, a equipe do IBGE faz os cálculos e chega ao resultado do PIB. Então a gente já sabe que toda pesquisa que são feita no nosso país, a fim de checar o produto interno bruto, ele vai vir do IBGE. O PIB alto, o que significa? Nós temos aqui uma situação: renda, crise crescente, a questão da economia, mais dinheiro que está disponível no mercado. Outra situação, a maior renda per capita e um aumento no consumo. É uma cadeia de situações que acontece na economia do Brasil. Se eu consigo fazer com que a economia ela cresça, eu preciso fazer o quê? Dinheiro disponível. Eu preciso estar pagando os nossos funcionários em dia, seja público ou privado. E ainda, o aumento de acordo com a inflação. Se a inflação aumenta, o salário não aumenta, eu não tenho como aumentar o meu consumo. E se eu não aumento o consumo, as empresas deixam de vender, a população deixa de consumir, teoricamente entraremos numa crise econômica. Outra, a questão do emprego. Notem que é uma cadeia de situações em que um depende do outro. Emprego, as empresas crescem, provavelmente tem mais contratações. Por quê? Porque quando há uma demanda maior, eu preciso contratar pessoas para compor o meu quadro operacional e que a minha empresa possa produzir cada vez mais. Novas empresas abrem, ou seja, o aumento do número de empregos novos no nosso país também irá aumentar. Temos aqui a competitividade.
essa é importante e vale destacar. Economias em expansão produzem mais e se tornam mais competitivas no exterior. Isso é importante quando a gente mostra que nós temos um equilíbrio econômico. Empresas de fora começam a nos enxergar melhor, passam a consumir nosso produto e passam a também investir no nosso país. Nós temos a inflação também, que ela é muito relativa, principalmente com o dólar. Há uma diferença muito grande, a nossa moeda hoje é o real. Então ela há uma diferença para o dólar e essa taxa cambial ela prejudica um pouco o andamento de algumas situações aqui no nosso país, tá? Cai o preço e ajuda a controlar a inflação com o aumento da oferta do produto e do serviço. Por isso que vai significar um equilíbrio importante e interessante na nossa situação econômica. O que prejudica o crescimento, gente? Infraestrutura ruim que nós temos. Aqui nós temos uma determinada situação importante. As nossas vias, elas sofrem com algumas situações onde os caminhões que fazem transportes, onde o preço da gasolina, e aí já entra a carga tributária no nosso país. Então, quando se fala em economia brasileira, se fala muito na carga tributária. Os impostos do Brasil, eles são muito altos e as empresas, elas tendem a fazer um controle financeiro e tributário muito detalhado para que elas possam sobreviver economicamente e de forma tributária, de maneira em que não haja uma evasão fiscal e, teoricamente, isso acarreta muito no nosso país, porque os impostos altos e complexos prejudicam o crescimento das empresas. Nós somos, por exemplo, um dos maiores exportadores de petróleo para outros países. Só que a gasolina do Brasil, ela é uma gasolina mais cara do que outros países que a gente revende o nosso produto. Por que ela é mais cara? Pois a carga tributária do nosso país, ela é muito alta. E para sobressair pelo preço que nós estamos pagando, o consumidor final é aquele que vai deter o pagamento dos impostos e com isso enfraquece não só a indústria do petróleo, mas também todos os outros segmentos de comércio do nosso país. Por termos uma carga tributária muito alta, prejudica e inibe muito o crescimento econômico. E vejam, temos uma extensão territorial gigantesca. Se os tributos não fossem tão altos, poderíamos melhor de vida estar com a situação econômica do nosso país. Temos a questão da instabilidade, mudança frequente na política, isso afeta muito. Nós somos um país que a cada 2 anos nós temos eleições. Nós temos situações em que muda muito o quadro político do nosso Brasil e como há essas mudanças, há também um enfraquecimento da classe política frente a diversas situações que ocorrem no nosso país e é estampado isso por onde a gente anda Brasil afora, tanto no exterior como aqui dentro, é visto dessa maneira. Situações de instabilidade e o enfraquecimento da classe política do nosso país interferem muito no poder de decisão de empresas lá fora para com o Brasil e, acima de tudo, os produtos que são comercializados, porque há uma insatisfação muito grande. Nós temos a questão da burocracia, onde produz, contrata e vende. As muitas etapas burocráticas a cumprir para produzir, contratar e vender são através do crescimento, das empresas. E isso remete muitas situações. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, para se abrir uma empresa demora muito, pelo fato de existir uma burocracia muito grande. E isso precisa se tornar um eixo diferente e moderno para que as empresas elas possam abrir com mais facilidade e os trâmites nos processos existentes no nosso país também possam circular de uma maneira mais gradativa. Temos a questão da inflação, que já citamos aqui. A alta constante de preços atrapalha o planejamento das empresas e do governo, além de reduzir o poder de compra. Quem é que quer pagar mais caro? Ninguém. Então, se o consumidor não quer pagar mais por um produto, ele deixa de consumir. Os juros elevados tomam mais caro investir e assim reduzem o potencial de produção do país. E a baixa escolaridade, o Brasil ainda sofre muito com a questão da escolaridade, Haja vista tamanha situação que já aconteceu aqui no nosso país, isso vem mudando um pouco a realidade das pessoas procurando mais se capacitar.
Dois fatores que influenciam muito, né, diretamente a economia brasileira são a questão da crise e a incerteza política que acontece no nosso país. Lá no Peru, já devem ter ouvido falar em diversas situações que já ocorreram no nosso país, lado A, lado B, partido A, partido B, enfim, trabalham exatamente nisso, e a crise política e a incerteza ela é muito grande, porque economicamente nós dependemos do governo. Nós não somos um país que vivemos, a economia ela vive diferente do governo, pois nós dependemos. O comércio privado, as empresas privadas, elas dependem muito do governo e das tomadas de decisões do governo, a fim de que o poder econômico é quem influencia a tomada de decisão das empresas. E com isso, essa crise e essa incerteza que ocorre no nosso país eleva a carga tributária. As empresas que são apadrinhadas por políticos no nosso Brasil começam a subfaturar sem produzir, e que isso acarreta uma série de situações em que a crise econômica se instala exatamente por situações como essa. E aí o rombo nas contas, para se ter uma ideia, no Brasil é de 159 bilhões que foi deixado no final do ano de 2017. Deixa claro que as mudanças estruturais importantes a serem feitas. Uma das grandes bandeiras, esse ano é ano de eleição presidencial no nosso país, uma das grandes bandeiras que será efetivamente discutida será exatamente a reforma da Previdência, que está sendo uma situação bastante discutida pelos candidatos à presidência da República, a fim de que esse seja um dos diversos fatores que existem no nosso país que trabalham exatamente com crise e incerteza política e que serão discutidos a fim de melhorar economicamente a vida dos cidadãos brasileiros. Outra situação, o Estado brasileiro convive com um desequilíbrio recorrente no seu orçamento. Aí eu já volto para o setor público. Muitas prefeituras, o governo de muitos estados e o do nosso país arrecadam menos e gastam mais. Com isso, não conseguem gerar a cada exercício fiscal receita suficiente sequer para cobrir as despesas. Da onde eu gasto mais do que eu recebo, provavelmente vai se instalar uma crise econômica, porque a conta não irá bater. Claro, mesmo quando o pagamento do juro não é computado, o processo de deteriorização é inquestionável. Em 10 anos, o resultado primário saiu de um patamar de 3% de superávit para 2,4% de déficit, ou seja, nós estávamos superior 3% a nível orçamentário, hoje nós estamos menos 2,4% no final do ano passado, dados de 2017. Ou seja, há uma diferença muito grande de tudo que é planejado para o que é realizado. Tudo isso interfere em quê? Nessas 3 leis aqui que são computadas no nosso país. Nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, composto por prefeitos em prefeituras, governadores nos estados, presidente na União. Eles fazem um plano plurianual que corresponde a 4 anos. Temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que é aquela que vai fomentar essencialmente quais são as obrigações que ele quer fazer frente a realidades existentes no nosso país. É tudo aquilo que ele planeja e identifica como prioridade dos mandatos do Executivo. E nós temos também a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é aquela efetivamente que os números eles são traçados de tudo que é fixado para tudo que é orçado no nosso país. Por isso que muitas vezes nós estamos planejando patamares altos, mas realizando patamares abaixo. Essa conta em que eu planejo alto, realizo baixo, há um déficit orçamentário gigantesco no nosso país. E aí a conta pública ela não bate. Se afeta economicamente a conta pública porque eu gasto mais do que eu arrecado, isso interfere no comércio privado. Se interfere no privado, vai abranger todo o país. Por isso que o Brasil ele fica atento exatamente a situações como essa, desequilíbrio financeiro e econômico e a instabilidade política. Já a nossa relação para com o Peru, aí em Lima, né?
O acordo de ampliação econômico-comercial entre os dois países, considerado o mais amplo, acordo temático bilateral já concluído pelo Brasil, contendo compromissos em matérias de investimento, serviços e compras governamentais. O Brasil e o Peru fizeram um importante pacto desde 2013 sobre uma situação e realidades existentes nos dois países e pactuaram acordos econômicos que alimentam e fomentam ainda mais a economia dos dois países. E o que é mais interessante, desde 2016, que aí efetivamente foi quando foi assinado, o Brasil assinaram esse acordo, nas áreas de compras públicas, serviços e investimentos e livre comércio de veículos, leves e picapes. No marco deste amplo acordo, o Brasil firmou seu primeiro acordo internacional de compras governamentais. Então, a nossa relação Brasil e Peru, efetivamente em 2016, quando assinaram esse tratado, foi importante por quê? Porque foi o primeiro acordo internacional de compras governamentais feita pelo Brasil. E isso aquece muito, fomenta muito a economia do nosso Brasil. A partir disso, as licitações peruanas de bens e serviços passaram a estar automaticamente abertas para as empresas brasileiras, bem como as licitações brasileiras estarão abertas para as empresas peruanas. A oferta peruana ela é ampla, abrangendo praticamente a totalidade das entidades de nível central e algumas estatais. Do lado brasileiro, constam entidades do nível central do governo. É interessante ressaltar essa parceria, porque são países que fazem fronteira. O Peru faz fronteira com o Brasil ali na nossa região norte, e é muito importante essa parceria, pois um país estará sempre em contato com o outro e trabalhando de forma econômica em parcerias. Então, o Brasil, ele trabalha com essa estrutura. O comércio privado dependendo do governo, o governo dependendo de ações públicas, de políticos que precisam pensar no comum, na população num todo. Nós temos um tratado aqui da lei da oferta e da lei da demanda, que trabalha muito com a necessidade de que o país ele desenvolve muito, baseado em tudo aquilo que está sendo procurado, mas mais ainda aquilo que está podendo ser ofertado para com o mercado. Acima de tudo, nós trabalhamos com diversas diretrizes aqui dentro da própria universidade, informando ao nosso aluno a situação das taxas cambiais, que são importantes, a relação das moedas internacionais, a compra e venda de moedas do Brasil para com outros países, as parcerias que são firmadas com os países, não só que compõem o eixo territorial do Brasil, mas com outras dimensões a nível mundial, que é importante para o aquecimento econômico do nosso país e a importância que nós temos aqui. Hoje, principalmente o estado do Rio Grande do Norte, ele é muito rico em situações da energia solar. Hoje, por exemplo, a China ela está instalando aqui no município próprio da Grande Natal, capital do nosso estado, numa cidade chamada Extremóis, uma grande indústria de elementos fotovoltaicos, que são aqueles que vão trazer a situação mais prática e econômica do nosso país, gerando emprego, gerando renda. Isso vai ser muito importante para aqui o nosso estado do Rio Grande do Norte. Nós temos diversas situações, por exemplo, com a energia eólica, porque nós temos uma área territorial abrangente no estado e, consequentemente, o sol aqui ele remete muito, então a energia solar ela também é forte aqui no nosso país e, essencialmente, esses eixos que irão compor o nosso país é que ele vai trazer uma rentabilidade melhor e, claro, trazendo uma rentabilidade melhor, os investimentos eles acontecem e os investimentos acontecendo, teoricamente, nós estaremos tendo um equilíbrio econômico-financeiro melhor. O Brasil hoje ele sofre com algumas determinadas situações, onde boa parte da população recebe o salário mínimo. Para se ter ideia, para aprovar o salário mínimo do ano de 2018, nós tivemos 3 ajustes no ano passado para que ele fosse aprovado. Então, o salário mínimo por pessoa ele decaiu R$ 17,00, coisa que para uma pessoa pode ser mínimo, mas num país todo, onde boa parte da população ganha o salário mínimo, isso afeta no consumo, e se afeta no consumo, eu diminuo
o que o cidadão tem a receber, mas eu aumento os preços, então essa conta ela não vai bater. Na hora que eu diminuo o poder de compra dos consumidores e aumento o poder de venda, os consumidores teoricamente irão deixar de consumir determinados produtos e isso vai afetar muito na economia, na compra e venda do nosso país. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. São essas situações e essas realidades que compõem a economia brasileira. Fora isso, nós somos um país que a gente consegue se manter hoje no mercado, haja vista a grandiosa matéria-prima que a gente consegue produzir aqui dentro, por termos uma terra boa, e a gente trabalha com 3 segmentos, que é interessante: a terra, o trabalho, que é a mão de obra, e o capital, que é o dinheiro em si, os investimentos que são feitos. O BNDES, ele fomenta muito isso, a fim de investir nas empresas, e isso é interessante. E a nossa terra, por ela ser tão boa, ela transmite exatamente um poder de equilíbrio muito grande econômico no nosso país. E é isso que nós estamos fazendo aqui. O Brasil levanta muito essa bandeira a fim de se equilibrar economicamente. Como é ano de eleição, esperamos que os novos governantes do nosso país, eles possam ter um olhar atento a tentar manter um nível de equilíbrio econômico e financeiro adequado com a realidade do nosso país. Espero que aí do Peru vocês tenham entendido como funciona essa nossa relação econômica do nosso país, como funciona a taxa Selic, o Banco Central, como funcionam os aspectos do produto interno bruto comercializado no nosso país e como é efetivamente o dia a dia econômico aqui localizado no Brasil. Um grande abraço, um abraço para o professor Jesus e para todos que compõem a universidade aí em Lima, no Peru. Um grande abraço do professor Itamar.